Carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, a partir do versículo 3 até o verso de número 11, essa meditação da palavra para nós nessa noite. Filipenses, capítulo 1, verso 3, diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos são participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na tenra misericórdia de Cristo Jesus. E também faço uma oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essa carta paulina é uma carta assim muito conhecida por ser chamada de uma carta alegre, a carta da alegria, a carta que expressa a alegria do homem que escreve e fala com uma igreja e conversa com ela sobre as experiências já vividas e já passadas. Mas é a carta de um homem prisioneiro. Essa é uma das chamadas cartas da prisão. Paulo, quando diz essas coisas tão bonitas e tão incentivadoras e tão animadoras e tão cheias de entusiasmo e de ânimo para aquela igreja, na verdade, ele próprio estava passando uma situação assim muito difícil. A intenção de Paulo era penetrar na província romana da Ásia durante a sua segunda viagem, mas esse propósito ele foi momentaneamente frustrado. Ele não conseguiu esse intento. Então, ele tomou uma outra estrada, uma estrada que ia para o norte, na direção de Antioquia, da Psídia, atravessou uma cordilheira muito montanhosa, de um sultão que era conhecido na época, e prosseguiu sempre em direção ao norte. E ao entrar na Bitínia, foi outra vez impedido. Atos, capítulo 16, registra todas essas dificuldades enfrentadas por Paulo, e no versículo 7 do capítulo 16 de Atos, ele registra que mais uma vez ele foi impedido de prosseguir naquele propósito, de prosseguir naquilo que estava no seu coração, na sua mente. Ele tinha um plano, ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele queria alcançar determinado lugar, e ele disse assim: eu vou fazer dessa maneira, eu vou agir dessa forma. E aí o texto nos diz, quando Lucas escreve acerca dessas viagens de Paulo, Lucas escreve então que quando ele atravessou, se defrontou com Mísia, tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Ele foi impedido de continuar naquela viagem. Ele foi impedido de continuar naquele caminho. Ele tinha os planos, ele tinha metas, objetivos,
mas Deus tinha outros planos para ele. E às vezes nós não nos tocamos disso, que os nossos planos precisam ser os planos de Deus, precisam ser aqueles planos que Deus tem estabelecido para nós. E nós precisamos também aprender a ser submisso, a colocar e a submeter e a perguntar se aquilo que estamos fazendo é de fato a vontade de Deus. Paulo diz e Paulo narra acerca desses impedimentos. E então, estando impedido de seguir para o norte, ele então se volta, foi para o oeste e desceu uma linha costeira, chegando, né, de Troade. E ali o grupo apostólico, porque ele andava com algumas pessoas, parou novamente. Foi quando ele recebeu aquela visão tão conhecida, aquela palavra famosa, que está lá em Atos 16, no versículo 8, quando então houve aquela palavra: Paulo, passa para Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, esse era o plano de Deus para a vida de Paulo. Era um chamado para uma outra missão, era um chamado para uma outra obra, era um chamado para um novo desafio, era um direcionamento que Deus estava dando na vida daquele homem. Ele precisava seguir não naquela direção traçada por ele mesmo, mas na direção traçada por Deus. Passa a Macedônia, quer dizer, você vai para outra direção, você vai para o outro caminho, você vai sair da Ásia, vai atravessar essas regiões e você vai adentrar a Europa, campo totalmente desconhecido de missão, campo ainda não alcançado, campo virgem para a ministração e a pregação do Evangelho dessa forma, como uma missão mesmo. Pode ser que a Europa tivesse recebido, talvez em Roma, uma mensagem de alguém que tivesse ido até lá, mas assim, porque ouviu, por exemplo, no dia de Pentecostes, estava em Jerusalém, e aí foi com aquela mensagem para casa, retornou para a sua cidade. Pode ser dessa maneira, mas missão como essa de Paulo ainda não tinha acontecido. Era algo novo, era algo que Deus estava preparando, que Deus estava enviando agora naquele momento. Vai, Paulo, a Macedônia, e lá eu tenho uma obra para você. E ele aceita o desafio. Ele aceita o desafio e em companhia de Lucas, o autor do livro de Atos, que aí a partir do capítulo 16, Lucas passa a dizer assim, para quem lê o texto, né, estudando, quem lê com atenção, Lucas aí, a partir do capítulo 16, passa a dizer assim, e nós, até então ele estava falando na terceira pessoa, eles foram, eles caminharam para aqui, para ali, mas agora a partir do versículo capítulo 16, ele diz, aí nós fomos, ou seja, ele passa a integrar essa comitiva, ele passa a ser um daqueles que estão ao lado de Paulo, que estão viajando com Paulo, que estão seguindo o propósito de Deus, e estão indo para essa missão. E aí eles navegaram em direção da Samotrácia e depois para Neápolis, e chegaram então ao porto de Filipe. Neápolis era a estrada romana, chamada Via Inácia, que levava a Filipos, que tinha mais ou menos cerca de 14 quilômetros. E ao que parece, Paulo chegou ali por volta do ano 49 da era cristã. No início da evangelização, no início da expansão da fé cristã. E em Filipe acontece ali o primeiro choque entre cristãos e as autoridades judaicas. Ao que parece, uma animosidade começou a acontecer entre eles, entre a igreja recém-implantada, especialmente porque era uma igreja de mulheres judias e também mulheres não judias,
E essa igreja se reunia na casa de uma mulher chamada Lídia. Ali na casa de Lídia foi o refúgio dos primeiros cristãos naquele lugar. Daí a advertência de Paulo para que eles permanecessem firmes, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as situações em contrário, mas que aqueles irmãos e irmãs, principalmente irmãs, que elas pudessem permanecer firmes. Então, essa carta, ela expressa muito um sentimento de Paulo, no sentido dele estar orando por essa igreja. Aqui nós encontramos oração e gratidão também. Então, o trecho que nós lemos é uma oração. É um momento que Paulo ora. E as orações de Paulo, amados, são orações dignas da gente estudá-las, porque são orações que têm em si todo um ensinamento teológico, toda uma instrução para nós. E o apóstolo Paulo está aqui agradecendo pelas boas recordações que eles têm daquelas irmãs e daquela igreja. Uma igreja abençoadora. Uma igreja que dava apoio. Uma igreja que recebia as pessoas, apesar de ser uma nova igreja, mas uma igreja que começou aprendendo a cuidar daqueles que pregavam o evangelho, uma igreja que começou recebendo bem aqueles que vinham, os pregadores itinerantes, viajantes. Isso era uma prática muito comum na antiguidade, até bem recente. Essa prática era uma prática comum, pessoas que pregavam o evangelho, que saíam em viagens itinerantes. Brasil afora, Nordeste, Sul, vários lugares. O evangelho chegou, o evangelho congregacional, protestante congregacional, chegou no Brasil também assim, dessa maneira. As igrejas cresceram e chegaram em muitos lugares, não foi porque pastores foram lá nesses lugares, mas porque pessoas simples começaram pregando e ouviram o evangelho e levaram a mensagem para a sua cidade e lá se abriram para receber o evangelho. O evangelho chegou na cidade do Recife através de um diácono chamado Viana. Esse diácono Viana ouviu a mensagem do evangelho aqui pelo sul, voltou para o Nordeste, aquele tempo muito antigo, no século XIX, 1860 e alguma coisa. Ouviu o evangelho da parte do Dr. Calley, foi para Recife e disse assim para o Dr. Calley, mandou uma carta e disse: olha, a gente está pronto a começar um trabalho aqui. Agora, eu não sei fazer isso. Se o senhor puder vir fazer uma visita e organizar uma igreja, eu arranjo as pessoas e a gente começa o trabalho. E em 1873, o Dr. Carlos disse: então eu vou a Recife. E foi a Recife. O primeiro lugar que ele pregou o evangelho no Recife foi que o Viana alugou o Teatro Santa Isabel, que é o grande teatro que está lá no Recife até hoje. Foi a primeira vez que o evangelho foi pregado no Recife, foi no Teatro Santa Isabel. E o Teatro Santa Isabel estava lotado para ouvir aquele homem de Deus falando das coisas de Deus. E em 17 de outubro de 1873, foi então organizada a Igreja Evangélica Congregacional Pernambucana. Por meio do trabalho de um homem simples, um diácono que se entusiasmou com a palavra, que recebeu o evangelho e que convidou um pastor e disse: vai lá. Gente já tem pessoas, mas falta o obreiro, falta aquele que possa fazer com que esse trabalho seja de fato organizado como ele deve ser. O evangelho se espalha e se espalhou muito dessa maneira. A igreja de Filipe foi essa igreja abençoada, uma igreja que começou às margens de um rio, por meio de mulheres
que lavavam roupas e pregavam e conversavam e oravam e trocavam ideias por meio de uma mulher que era vendedora de púrpura, uma negociante, e também tinha lá seus contatos e fazia esses contatos acontecer. E um dia, sabendo de Paulo passando pela cidade, nessa situação aqui que nós estamos vendo, elas convidaram Paulo para ir até lá e orar com elas. E Paulo foi muito bem recebido, como ele foi poucas vezes recebido em outros lugares. E agora ele está aqui fazendo essa oração, e o apóstolo agradece a Deus, lá na prisão onde ele se encontrava, pelas boas recordações que ele tem daquelas irmãs, pela fé operosa que está descrita aqui nesse capítulo 1, pela generosidade da igreja. Generosidade em quê? Generosidade no sustento do obreiro. Quando lemos no capítulo 4, e vemos ele falando aqui no versículo 15, e ele diz assim: e sabei também vós, ó filipenses, que lá no início do evangelho, quando eu parti para Macedônia, que foi ele atendendo esse chamado, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Ou seja, só a igreja de Filipe disse assim: nós estamos com você, Paulo, nós estamos do seu lado, nós vamos não só orar pelo seu ministério e pelo seu trabalho, mas nós vamos contribuir, nós vamos abençoar você com aquilo que é necessário, o sustento para a realização da obra. A obra do Senhor, ela é feita primeiramente com oração. A gente precisa orar pelos que estão anunciando a palavra, anunciando o evangelho. Precisamos orar pelos campos, precisamos orar pelos obreiros, precisamos orar pelas igrejas, mas nós precisamos contribuir também, porque missão se faz com oração e dinheiro. Missão se faz com oração e com recursos. Nós precisamos também, não é, mudar a nossa mente e dizer assim: vamos orar, mas também precisamos mudar a nossa disposição para contribuir e para ofertar aquilo que é possível da nossa vida, do nosso sustento, para também dispor para a obra. E Paulo está dizendo: nenhuma outra igreja, e havia igrejas muito mais ricas, igrejas poderosas, igrejas como Laodiceia, que o Senhor disse é uma igreja rica, e outras igrejas mais. Mas Paulo diz: olha, a não ser vós, ninguém mais se associou comigo lá no início, quando eu estava muito necessitado, quando eu estava começando o meu trabalho, quando o Senhor disse assim: passa a Macedônia, não teve ninguém se associasse nessa missão, a não ser vocês. Então eu dou graças a Deus, diz Paulo, pela vossa cooperação, pelo vosso espírito aberto, pela vossa disposição, pela vontade, pelo desprendimento, pela visão, porque o reino de Deus, irmão, se faz com visão missionária, visão de trabalho. Não é com dinheiro em primeiro lugar, mas é com visão. É dizendo assim: essa obra é do Senhor. E se essa obra é do Senhor, ela vai prosperar, porque a mão do Senhor está na frente, porque a mão do Senhor está sustentando, porque é Ele que está levantando esse trabalho. Então veja que o primeiro motivo que nós encontramos aqui é um motivo de gratidão, que ele expressa aqui no verso número 4, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós. Eu estou orando por todos vocês, em todas as minhas orações, eu estou orando por vocês. Que coisa boa, irmãos, é a gente ouvir isso de alguém e ouvir isso de alguém com sinceridade. Nunca diga isso assim se você não vai fazer ou se você não faz. Não seja social assim, seja honesto. Se não ora, não diga nada. Mas se ora, o outro que recebe a oração, ele ama ouvir isso. Olha, eu oro por você.
eu estou orando por você, pelo seu trabalho. Tem irmãos que falam assim para mim, irmãos e irmãs, pastor, eu oro todo dia por você, amém. Isso é uma coisa boa da gente ouvir. Saber que alguém está nos sustentando em oração. Porque o trabalho é sustentado com oração, irmãos. A igreja é de Deus, o trabalho é de Deus. E são as orações que fazem com que a obra prospere. São as orações que fazem com que a nossa vida continue. Porque nós somos muito fracos, nós somos fraquinhos. E Deus vai abençoando, Ele vai ouvindo as orações. Ele vai ouvindo a intercessão dos santos. Então é bom ouvir alguém dizer assim, eu oro por você. Agora, não é obrigado a orar, mas se ora, faz como Paulo. Paulo diz assim, ó, eu oro por vocês em todas as minhas orações. Eu quando vou orar, eu oro por vocês. Eu quando vou orar, eu nunca esqueço daquele cuidado que vocês tiveram por mim na hora mais difícil da minha vida. Não esqueço. Eu oro por vocês a cada instante, porque vocês se lembraram de mim. E aí Paulo diz, agora eu estou sempre com vocês na minha mente. Ou seja, Filipos começou desde o início sendo uma igreja missionária. Uma igreja pobre, uma igreja mantida, começada com mulheres lavadeiras, e isso já mostra que não era uma igreja rica, mas para ser missionário não precisa ser rico. Para ser missionário precisa ter o coração na obra, precisa ter o coração aberto, precisa ter o olhar das coisas de Deus, e a visão de Deus, e a visão do reino. Não é com riqueza. As igrejas são mantidas com as ofertas, com os dízimos de gente, e gente pobre, mas gente fiel, gente que está ali com o coração na obra, e que diz assim, eu contribuo, e eu entrego isso aqui, porque isso aqui é para o engrandecimento do reino de Deus. E é Ele que vai fazer essa obra prosperar. Então, Paulo, ele está diante de uma igreja pobre, mas uma igreja missionária desde o início. E Paulo louva a Deus por esses irmãos, porque esses irmãos o socorreram em suas muitas tribulações, enviando recursos, até mesmo quando ele foi para Tessalônica. Até mesmo quando ele foi para Tessalônica. Quem é missionário, quem foi missionário, e esse mês de julho a gente está falando dessas coisas, nós estamos no mês de julho, que é um mês missionário na nossa denominação, é um mês de missões. Vamos ter domingo que vem o dia inteiro aqui de missões, manhã e noite, com missionário, uma missionária que trabalha na África, um missionário que trabalha no EAPOC à noite, mês de missões. Precisamos falar de missões, a gente precisa ter um foco, em cada época, em cada momento, o foco é missão e missões. E só quem vive e viveu e sabe a dificuldade do trabalho missionário. Meu pai foi um pastor assim missionário, um pastor assim de interior, nunca pastoreou uma grande igreja, nunca pastoreou numa capital, nada, sempre a igreja mandava ele para abrir um campo, para abrir um trabalho, lugares atrasados, distantes, remotos, e daquele tempo, dos anos 50, dos anos 60, e não tinha banco, não tinha maquininha para puxar um cartão, não tinha nada. E o que acontecia é que o dinheiro não chegava, não havia recurso, e os pastores tinham que depender, era de Deus agindo de alguma maneira. E uma vez, minha mãe disse assim para o meu pai, olha, a gente está tomando esse café e não tem mais nada para hoje, nem para o almoço, nem para nada. Essa é a últimas coisas do dia. E aí, meu pai disse, então vamos orar?
e vamos agir a vida. E orou e saiu e foi visitar, foi fazer algumas coisas e tal. E lá para, sei lá que hora do dia já avançado, e as pessoas carregavam as coisas com um balaio na cabeça, faziam uma rodilha e botavam um balaio na cabeça, e chegou um senhor lá em casa, olha, mandaram entregar isso aqui. Aí, minha mãe, tá bem, quando abriu, quando desceu aquele, então tinha lá uma opção de coisas, tinha café, tinha feijão, tinha isso, tinha aquilo, e minha mãe descarregou, e aí quando ela descarregou, aquele moço pegou o balaio vazio e foi embora. Aí ela disse assim, foi Manuel que mandou. E aí aquele homem foi embora, e lá para as 6 da tarde meu pai chegou, e a minha mãe disse, como você conseguiu aquilo? Aquelas coisas? E ela disse, não sei, eu não sei de que você está falando. E nós nunca soubemos como aquele chegou lá em casa. A gente nunca soube como aquilo aconteceu. São coisas de Deus, coisas que Deus faz na vida dos santos, na vida da igreja. É Ele que sustenta, é Ele que provê, é Ele que envia. Até hoje nós não sabemos quem foi aquele camarada e quem mandou ele. Ou sabemos, né? Ou sabemos. A igreja de Filipe era uma igreja assim. Paulo ora com gratidão. É a primeira coisa que esse versículo, capítulo 1, mostra. A segunda coisa ele agradece pela cooperação daqueles irmãos. Versículo 5, pela vossa cooperação. Sabe como é que é a palavrinha aqui no grego? Koinonia. Pela vossa cooperação, ou pela vossa comunhão no Evangelho. Vocês cooperaram, vocês ficaram juntos de mim. Vocês estiveram a meu lado, em comunhão comigo, cooperando comigo. Quem coopera está em comunhão, irmãos. Só coopera quem está em comunhão. Quem não está em comunhão nunca vai cooperar nada. Quem não está em comunhão puxa para trás. Quem não está em comunhão puxa o tapete. Para cooperar é para estar em comunhão. Por isso que a palavra grega aqui, de cooperação, é koinonia, é comunhão. Paulo diz, eu agradeço a Deus pela vossa comunhão. Ou seja, eu agradeço porque vocês foram solidários comigo. Vocês abraçaram a fé e abraçaram a fé de uma maneira genuína. A fé daquelas irmãs, Paulo está dizendo, não é para esquecer a fé daquela gente, daquela igreja. Eram crentes que abriram o seu coração para Jesus Cristo, mas também abriram as suas posses, abriram aquilo que elas possuíam, as suas necessidades, para que o Evangelho fosse pregado. E Paulo então recorda isso desde o início. E aí Paulo vai dizer assim, olha, versículo 6, eu estou plenamente certo de que foi Deus que começou essa boa obra. Deus começou essa boa obra. Ele não permitiu que eu fosse para outros lugares. Eu tinha outras metas, outros propósitos na minha mente. Eu queria ir para aqui e para ali, eu tinha planos de ir em outras direções, mas Deus me fez vir nessa direção, nesse lugar. Portas se fecharam para que eu não fosse para cá ou para lá, eu viesse para esse lugar. Ele queria que eu alcançasse esses irmãos em Filipenses. Então ele diz assim, Deus começou essa boa obra.
Essa gente precisava que o Evangelho chegasse até esse lugar. Então Paulo lembra àqueles irmãos que Deus começa essa obra, mas ele vai dizer também, não é, que esse Deus que começa a obra é o Deus que termina. Ele começou essa boa obra em vós e há de completá-la. Ele há de completar até aquele dia de Cristo Jesus. Paulo, prisioneiro em Roma, prisioneiro de César, ele consola uma igreja sofrida. Meu Deus, que paradoxo. Um homem na masmorra, um homem na prisão, consolando uma igreja, dizendo: olha, não desanime, essa obra foi começada por Deus, foi Deus que plantou essa semente aí. E ele fala com carinho para esses irmãos, desejando ardentemente. Eu queria estar aí com vocês, mas ele tinha esperança de ser solto. Eu digo: eu espero ser solto em breve. E aí eu espero voltar a ver vocês no capítulo 2, versículo 24. Ele vai dizer assim, ó: eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei até aí vocês. Quer dizer, ele esperava isso, ele tinha isso no seu coração. E aí ele espera que os filipenses, eles possam aprovar as coisas excelentes do caráter cristão, e que possam ser sinceros, e que possam ser inculpáveis. Nós estamos, irmãos, numa época de pessoas espiritualmente esgotadas, numa época de pessoas que anseiam por algum descanso. A vida está tão difícil, tão dura. Pessoas religiosas ou não se sentem lesadas nas suas vidas, em seus investimentos, em suas contribuições. Você paga impostos altíssimos e não vê nenhuma retribuição, nenhum resultado, nada. Essas pessoas estão cansadas, estão maltratadas, estão violentadas em seus direitos. Mas por outro lado, elas estão abertas a receber e acolher a mensagem do Evangelho. Por isso essa carta é um convite para que a gente possa erguer os nossos olhos, erguer o nosso coração, esboçar, apesar de tudo, um sorriso de alegria, porque, como diz Paulo, aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então o centro do texto é esse versículo 6, onde ele afirma que Deus e não ele. Foi Paulo que foi lá em Filipe. Foi Paulo que orou com aquelas mulheres na beira do rio. Mas ele diz: essa igreja não é minha, essa igreja é de Deus. Foi ele que começou essa obra, foi ele que começou essa igreja aqui nesse lugar. Ele me enviou para cá, ele me usou. Como Deus usa esse ou aquele para fazer com que a obra chegue em determinados lugares. Então Paulo está aqui apontando para Deus, tirando o foco de si mesmo. Por quê? Porque o missionário, o pastor, ele é apenas um agente a serviço do reino. Ele não é proprietário de nada. A ação missionária, ela tem o ponto de partida, assim, na ação de uma pessoa. Mas é Deus que age pelo Espírito Santo para fazer a obra prosperar, para fazer a obra crescer. Portanto, assim como Deus iniciou a boa obra, Ele vai completá-la. Ele vai dar bom termo a ela, até aquele dia de Cristo Jesus. Então, na oração que Paulo faz, aqui ao final, ele suplica que o amor aumente entre aqueles irmãos, que o amor aumente cada vez mais, que eles possam amar-se uns aos outros, que eles possam praticar a misericórdia, a comunhão, a diaconia, o serviço prático da vida cristã.
Então Paulo ora, ele diz assim: eu oro para que o amor cresça entre vocês, a fim de que todos cheguem ao reino de Deus. Pois o reino de Deus é um reino que é fruto de justiça. A comunidade ela deve se expressar na prática da justiça, porque o amor não suporta aquele que vive na prática da injustiça. Portanto, é tempo de refletir, mas também de sermos gratos a Deus pelo seu grande amor revelado a nós em Jesus Cristo. O apóstolo termina aqui o texto, ao olhar para essa comunidade de Filipe, ele teve o seu coração cheio de alegria ao olhar essa comunidade. E ele, em ação de graças, ele se colocou diante de Deus. Por isso eu digo para nós que estamos aqui nessa noite, que a gente possa olhar à nossa volta, olhar para a nossa igreja, olhar para cada irmão e irmã e dar graças a Deus pela vida de cada um, para que nós possamos perceber a importância do próximo, perceber a importância da outra pessoa, que deve estar irmanada conosco no mesmo propósito, de fazer com que o reino de Deus cresça e que a obra do Senhor prospere. Então, ao partilhar a vida, seja grato. E grato por quê? Porque Deus nos chamou para grandes realizações. Você tem achado difícil prosseguir, às vezes tem até desanimado, porque olha e diz assim: está difícil. E a vontade, irmãos, confesso, a vontade às vezes é de parar. Diante das dificuldades, a vontade de parar é tremenda, abala, mexe conosco. E no entanto, o Evangelho vem a nós e diz assim: olha, não desanime, porque a obra que foi começada na sua vida, foi Deus que começou essa obra. Mas ela não está completa ainda. Ainda há coisas a fazer. Ainda há trabalho a ser feito. Lembre-se que Ele começou e Ele quer terminar. Ele quer fazer mais na sua vida. E sabe por que Ele faz isso? Porque Deus não deixa nada pela metade. O que Ele começou, Ele completa. Ele começou, Ele vai terminar. Por isso, ânimo. Confie em Deus. A bênção vai ser alcançada. Não desanime, não desista de pedir. E Ele satisfará os desejos do seu coração. Que Ele nos abençoe.